Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Dessa vez eu vou trazer aqui algumas operações que eu acompanhei nesse final de semana, tá bom? E na sexta-feira também. E eu vou mostrar aqui hoje no ativo Bitcoin, tá bom? Respondendo algumas perguntas aí que teve, né, no meu Instagram, relacionado a se a CRT, né, funciona em qualquer ativo, se tem algum ativo específico, horário específico, né, dias específicos, né? Então eu vou trazer esse vídeo aqui para deixar de forma mais explicada, mais detalhada, mostrando, né, que a CRT funciona em qualquer ativo que você for olhar, vai ter sempre ranges formando objetivos de alta, objetivos de baixa, em qualquer ativo, em qualquer horário, tá bom? Em Forex tem alguns horários específicos, né, que é o que eu falei, que é o do horário 1, 5 e 9, no horário de Nova York, tá? E aqui no Bitcoin também tem esses horários específicos que tem maior uma liquidez, né? Então o preço ele vai movimentar mais, beleza? Porém, se der alinhamento, tiver uma CRT interessante no final de semana, vocês vão ver que vai funcionar também no Bitcoin, em criptomoedas, porque tem liquidez aí 24 horas praticamente, né? Então, cara, é surreal, tá? A CRT ela funciona em todo o tempo, tá? Desde que tenha um bom contexto, um bom alinhamento, cara, vai dar certo, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que aconteceu no Bitcoin, sexta-feira, e aconteceu no sábado também, tá? Desde de quinta-feira, a gente já tinha, né, alguns objetivos de alta, a gente já tinha aqui um range formado com um objetivo aqui em cima, que foi concluído neste final de semana, tá bom? Deixa eu colocar aqui. De 4 horas, em 4 horas mesmo vocês já identificam esse objetivo, tá? Porque foi formado mais à esquerda e não tinha sido concluído e nem invalidado. Então, o que seria invalidar esse objetivo? Seria o preço fechar abaixo aqui, né? Fechando aqui abaixo, esse objetivo seria descaracterizado, então a gente não teria objetivos de alta. Porém, não foi descaracterizado, então a gente tem esse objetivo, né? Para quem usa o TradingView Pro em 8 horas, que é uma temporalidade que eu utilizo bastante, também tinha, né, esses objetivos de alta, objetivo mais aqui acima, que não foi concluído ainda, né? Deixa eu ver se em 6 horas tinha. Em 6 horas não tinha, tá? Mas vamos lá, 4 horas tinha essa formação desse objetivo de alta, 8 horas também, algumas outras temporalidades distintas também tem. Porém, como eu vou mostrar mais focado, para quem usa TradingView, o básico mesmo, né, sem precisar pagar por mês, para vocês verem que não precisa, né, de muito para conseguir identificar essas R's, né? Quando eu falo R, eu estou falando de range, beleza? Então, a gente tinha esse objetivo de alta aqui desde quinta-feira, e na sexta-feira, dentro do nosso horário operativo, no Bitcoin vai ser meia-noite, 4 horas e 8 horas. A gente criou, né, esses objetivos aqui aqui embaixo para poder subir. Então a gente tinha, né, mais um objetivo de 4 horas alinhado com o nosso objetivo de 4 horas que estava mais acima. A gente já tinha um viés de alta e o mercado do Bitcoin ele alinhou, né, começou a alinhar um fluxo para poder subir. Em 6 horas, se vocês, em 60 minutos, vocês forem entrar mais a fundo aqui dentro dos fractais, a gente observa que também teve essa captura, né, desse candle anterior aqui, ó, mais à esquerda. Em uma hora o preço também começou a criar range para poder subir, tá? Tanto ali quanto aqui na frente também começou a ter essa captura. Em 30 minutos, que é uma temporalidade que eu utilizo para fazer o alinhamento de fluxo, também teve mais do mesmo. Esse candle foi capturado por este. Então aqui em cima a gente tinha também os 30 minutos, beleza? Aqui também 30 minutos. Eu vou observar se aqui teve uma operação também em algum modelo de entrada diferente. Então, tínhamos um viés de alta, 4 horas aqui dentro do horário operativo começou a fazer uma captura para também poder subir, 60 e 30 minutos também. Então, em 15 minutos, a gente pode executar operações nessa temporalidade, né? Porém, eu gosto de utilizar também para buscar uma confluência também a favor desse fluxo, né? Um alinhamento de fluxo, beleza? Então, aqui, em 15 minutos, também criou essa R para poder subir. Então, tudo alinhado para alta, tá? Eu desço o meu tempo gráfico para 3 minutos, que é onde eu vou fazer a minha execução. O meu modelo de entrada, que é através da troca de fluxo, né? A partir do momento que forma ali o CISD, eu já tenho aí um gatilho de entrada para me entrar a favor. Lembrando que eu opero com texto, tá? Eu não opero só o setup cru. Quando eu falo setup, eu falo
só 4 horas, alinhou, já vou comprar, não. Tem que ter um contexto, tem que estar bem alinhado, certo? Então, aqui nesse momento aqui, a gente tinha o CIRD formado, beleza, em 3 minutos. Vou pôr aqui, esse aqui. E aí, a partir do momento que fecha acima dessa troca de fluxo, eu já poderia realizar a minha compra. Comprando com stop aqui na mínima, buscando alvo pelo menos de 2,20 de risco retorno. É o máximo que, o mínimo que eu busco, tá bom? Porém, a gente poderia buscar também esse alvo da CRT de 4 horas aqui em cima. Eu prefiro buscar 1,2, né? 2 de risco retorno ali, porque minha operação ela vai ser mais rápida, eu já pego o que eu preciso aí no mercado e não preciso ter esse desgaste todo do preço ter que ficar movimentando aqui, ó, indo contra a minha operação, depois vai a favor, depois retorna, para depois ir, né? Porque quanto maior o objetivo estiver mais distante, mais o preço ele vai retrair. Então eu prefiro aqui já pegar aqui o meu risco retorno de 2 para 1, né? Ainda se eu passei um pouquinho de calor, certo? Porém, quando o fluxo está alinhado, né, o contexto está bem certo, bem direcionado, a operação ela tende a dar certo, independente se o mercado ele vai ficar gerando liquidez aqui, né? Nesses momentos de notícia, de explosão, o preço ele vai e tende a ir a favor dos objetivos, né? O algoritmo ele já é pré-programado para isso, certo? Então aqui seria a minha primeira operação. Fechou aqui o CIRD, fechou acima do CIRD, stop no fundo, porque se o preço vier fechar aqui abaixo, vai invalidar todo o meu contexto. Então, executei a minha operação aqui e a partir das 8 horas que ele foi explodir e pagou o meu risco retorno. Então, aqui foi a primeira operação que aconteceu, seguindo esse contexto macro, né, de 4 horas, que tinha um objetivo lá em cima. A gente estava operando no melhor ponto possível. Lembrando que eu opero com texto, não opero o gatilho aqui em si, tá? Então, quando você está com o contexto alinhado, as operações elas tendem a ser mais assertivas, mais lucrativas, certo? E a segunda operação que aconteceu esse final de semana foi esta daqui, ó, às 8 horas, tá? No caso, 9 horas aqui no Brasil, aonde o preço ele fez essa captura, né? Fez esse range de alta em 4 horas, alinhando com o nosso objetivo que foi criado às dia 18, né, a quinta-feira, ao meio-dia foi criado. Então, aqui 8 horas do sábado, começou essa captura, eu poderia descer aqui para 60 minutos para ver se tinha algum alinhamento, e tinha, tá? Esse alinhamento também estava sendo criado aqui a favor do nosso objetivo de alta em 1 hora. Em 30 minutos eu vou ver se tem também, e tem, mais do mesmo, beleza? Então, tinha um alinhamento bem interessante a favor daquele objetivo que a gente já tinha, certo? Então, resumindo, todas as minhas operações, pessoal, elas vão ser criadas primeiro através do viés, tá? A partir do momento que eu tenho um viés definido, se o gráfico ele vai subir, né? Se vai ser de alta ou de baixa, eu tenho que ter esse viés, certo? A partir disso, eu vou procurar em 4 horas alguma captura, né? Alguma CRT a favor do viés. Então, esses dois já alinhados, cara, já é muito interessante, tende a dar uma assertividade muito boa, né? Quando você encontra esse momento, certo? A gente tem um viés ali de alta definido e a gente aguarda ali em 4 horas, né, o preço capturar a favor desse viés, a gente aquilo ali já acende um alerta. Começou a fazer a captura em 4 horas, já acende ali um alerta ali, ainda não vai ser a nossa operação, a operação ela vai surgir a partir do momento que a gente faz o alinhamento de fluxo. O que seria esse alinhamento de fluxo? Eu já expliquei no mini curso ali, que eu tenho aqui na playlist, porém, o que seria? Seria o alinhamento de 60 minutos com 30 minutos e 15 minutos. Por quê? Porque a gente tem um alvo, um viés definido, 4 horas começou a capturar, porém 4 horas é um time frame muito grande. O fractal dele, né, que é 60, 30, 15, e ainda mais que eu executei em 3 minutos, tem muitas velas. Então, eu preciso ter esse alinhamento de fluxo aqui, que é o 60, 30, 15, para eu conseguir executar minha operação em 3 minutos, no melhor ponto possível. Qual que seria o melhor ponto possível? Essa região aqui, ó. Aqui que seria o melhor ponto possível para eu executar minha operação. Entende? Não é aqui, o melhor ponto não vai ser aqui, não vai ser aqui, não vai ser aqui. Vai ser quanto mais próximo disso daqui, dessa captura, cara, maior vai ser o meu risco retorno se eu quiser buscar objetivos.
e maior vai ser a probabilidade do preço pagar o meu risco retorno de 2 para 1. Porque se o preço ele movimenta esse pouquinho aqui, vai em 30 minutos, muitas das vezes eu já peguei o meu risco retorno ali de 1 para 2, né? E aí o preço ele pode voltar, porque ele não vai importar mais, porque eu já garanti o meu, entende? Eu não quero ficar acertando a direção aonde o preço vai parar. Entende? Falando de uma melhor forma, eu não quero saber para onde o preço vai cravar o momento ali, entende? Não quero, não interessa para mim se o preço vai vir aqui em cima e cravar. O que interessa para mim é eu acertar o momento certo do fluxo que ele vai começar a subir, entende? O preço ele está vindo aqui de alta, ó. A partir do momento que ele veio para baixo, eu quero pegar esse momento aqui, ó, que ele vai começar a subir para buscar aqui, ó. Entende? Eu não quero ficar cravando o preço. Ah, o preço vai parar aqui, o preço vai lá, vai aqui. A única coisa que eu quero, para falar de uma melhor forma, é entender a direção no momento ali que eu estou operando. Então, eu quero entender a direção do preço no momento que eu estou operando e pegar o fluxo, o alinhamento, né, a favor dessa direção naquele momento. Pegar meu risco retorno de 2 para 1, beleza, o preço pode voltar depois, fazer o que quiser, eu já garanti o meu, entende? Então, é sempre isso que eu busco. Eu não fico esquentando cabeça com alvos, com os objetivos que o preço não cravou, que vai cravar, deixou de cravar, entende? Então, a partir do momento que ele fez esse alinhamento aqui que eu falei para vocês em 15 minutos, vamos ver se tem. Se não tiver, a gente pode pular um tempo gráfico. A gente pode ir para 16 minutos. Aqui no caso não tem. Então, em 16 minutos tem, tá bom? Se você não tem o TradingView Pro, não tem problema, não, isso não vai interferir, tá? Porém, aqui em 3 minutos, que é onde a gente vai executar a operação, após a troca de caráter, que o preço fez essa troca exatamente aqui, ó, quase que não dava para poder pegar essa operação, cara. Se ele já vai direto, eu ia ficar para trás. Então, eu executaria a operação aqui com stop no fundo, alvo de pelo menos 1 para 2,20. E ele pagou. Entende? Então, quando eu estava falando que eu não quero ficar inventando na minha cabeça se o preço buscou os objetivos macros, acertei o viés 100%, é disso que eu estou falando, entende? Eu quero pegar o momento exato que o preço vai começar a disparar e garantir o meu. E depois ele ficou aqui horas e horas, mas aí ele foi lá e concluiu, entende? É isso aqui que a gente precisa focar e encontrar os melhores momentos para a gente entrar na operação, entende? Então, voltando aqui para 15 minutos, cara, foi uma operação, um dia excelente, tá? Sábado para operar no Bitcoin. Foi uma operação rápida, que pagou rápida, por mais que o stop ficou muito longo, o preço ele explodiu, tá? Basicamente uns 30 minutos, menos de 30 minutos pagou, né? E aqui embaixo, aqui, ó, na sexta-feira, ele rolou um pouquinho, porque sexta-feira era feriado bancário, mas de qualquer forma vocês estão vendo aqui que ele pagou a operação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não fica preocupada em que o preço, se o preço cravou o objetivo de 4 horas, se você conseguiu cravar o objetivo de 8 horas. Não fica preocupado com isso não, que não vale a pena, cara. O que vale a pena é isso aqui, ó. Identifiquei a direção, tenho meus alvos, eu quero operar aqui, ó. Eu quero estar no momento da minha operação, eu quero estar aqui, ó, com preço indo a favor, tá? Eu quero estar aqui, ó. Quando o preço, ele vai começar, ele alinha o fluxo para ir a favor do meu objetivo. Tá? É aqui que eu quero estar, aqui que a gente tem que nos preocupar. Isso aqui não vai trazer dinheiro. Eu acertei a direção, acertei algo, acertei aquilo. Isso não traz dinheiro, cara. O que traz dinheiro é você entrar no momento certo. Aqui, ó, você identificar os objetivos maiores, né, os doll do dia e entrar no momento certo, tá? As postagens que eu faço lá no meu Instagram, lá que eu posto lá no meu stories lá, do preço alcançando o objetivo, cara, isso é da hora, é show de bola, porém todos esses objetivos vêm acompanhados de uma operação no meio deles, entende? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Qualquer dúvida pode estar mandando aí no comentário, beleza? A gente está aí para poder ajudar, poder fazer alguns vídeos aí interessantes baseados nas dúvidas de vocês, né? E postar minhas operações. Vou começar a estar gravando elas e trazendo aqui os racional das operações, beleza? Então, isso aqui serviu para vocês verem que o preço ele funciona em qualquer ativo. Bitcoin, Nasdaq, XAUSD, no Forex, qualquer ativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Eu vou estar encerrando aqui. E qualquer dúvida, deixa no comentário ou manda lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo vocês.